Olá, meu nome é Gustavo Luiz, estou na aula de grego Koiné e quero nesse momento compartilhar um texto da Palavra de Deus para que você venha se familiarizar com a Palavra de Deus na língua grega. Nós estamos diante de um versículo preciosíssimo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós já aprendemos o alfabeto grego, são 22 letras. É muito importante que você decore cada uma das letras. A partir do momento que você decora as letras, você tem condição para formar sílabas, por sua vez, palavras, e fazer a leitura do texto grego, conforme nós estamos vendo aqui. Eu adoto, particularmente, a pronúncia erasmiana. Ainda assim, eu faço algumas modificações, ligeiras adaptações no tocante à pronúncia. Por exemplo, a primeira palavra que nós temos aqui, en, en, é esta que está aqui, en. O que acontece? Lembrando que eu estou me referindo da esquerda para a direita, conforme a gente faz na língua portuguesa. Esse N, observe que tem um epsilon em maiúscula. Depois nós temos o ni, com N, N. Como começa com epsilon, atente, porque mais à frente a gente vai ver uma palavra semelhante em termos de pronúncia, porém a grafia vai fazer toda a diferença. Esse N significa em, é uma preposição no ou com. De acordo com o contexto, você vai traduzir e introduzir o melhor termo possível dentro de um entendimento do texto bíblico. Esse en significa uma preposição em. Nós temos uma palavrinha aqui na sequência que é uma palavra utilizada que algumas pessoas leem como arre, porque nós temos o alfa, que é o A, o, o R, o RI. Esse RI, juntamente com o E, fica arre. Lembrando que esse iota, que é um I pequenininho embaixo da letra eta, não se pronuncia, embora alguns professores no grego antigo façam a pronúncia. Se eu fosse um professor exigente no grego clássico ou antigo, ele poderia pronunciar como archei, archei, no antigo. Agora, nós vamos adotar a pronúncia en, arche. Se você quiser ler en arche, algumas pessoas, inclusive professores, faz essa pronúncia, porque esse ri, alguns colocam como som de C, como na palavra eco. Desta maneira, leria arque e não arre, arre. Sendo que, como existe um capa, e para a gente distinguir do capa com esse ri, ao invés de ter um som de ka, que, ki, a gente vai manter essa pronúncia, tá ok? E quando tem essa palavrinha, ó, en, arre, a gente pode fazer a junção na pronúncia. A gente vai fazer de uma vez só. Enarre, percebeu? É que nem na palavra em português, por isso. Via de regra, as pessoas falam, por isso, a gente faz isso. Na familiarização com as palavras em nossa língua, a gente, vez ou outra, a gente faz uma junção de palavras, como no exemplo agora há pouco.
Desta maneira, en arre, você pode ler en arre. No caso, arre é princípio, princípio, começo, esta é a ideia. Fica assim, em princípio, ou ainda no princípio. Se fosse traduzir com princípio, não faz sentido. Sentido textual não comporta, embora com também seja uma preposição, está certo? Por isso que o tradutor ele vai optar o melhor emprego possível da palavra dentro de sua interpretação. Por quê? Toda tradução necessariamente é uma interpretação. Vamos ler devagarzinho. Enarré, em princípio ou no princípio. Note bem que temos agora o outro en. A diferença não é porque está acentuado e tem uma aspiração é, fraca. Não é isto. É porque começa com o eta, que é o nosso e longo. E quando começa com o e longo, indica que é do verbo eimi, do verbo ser. Se é o verbo ser, vamos traduzir aqui era. Enarre, en. Ou seja, em princípio era, ok? Vamos prosseguir. Nós temos o ômicron com uma aspiração áspera. Desta maneira, eu não vou ler O, e sim uma forma, como se colocasse um H aqui na frente do O, tendo esse H o som de house. Ho, ho, ok? Você não fala O, e sim ho. Vamos agora novamente. Enarre, em ho. E a palavra agora, que nós temos, a palavra muito conhecida, que é logos. Observe por que é logos e não logos. Esse acento aqui, na verdade, todo o acento na língua grega, koiné, serve tão somente para indicar a sílaba tônica. Por isso, a palavra é logos. Aqui que está a sílaba tônica, lo. Vamos agora, aqui tem uma vírgula, vamos voltar e pronunciar. Enarre, enrologos. Vamos devagarzinho? Em, em, que é uma preposição, arre, o princípio, o começo, en, com eta, é a terceira palavra nesse versículo, é o verbo ser, mas aqui é traduzido como era. Ro é um artigo masculino e logos é palavra. Ora, se eu fosse usar ao pé da letra, a tradução seria: em princípio era o palavra. Ficaria um tanto é, forçado e sem conexão na nossa língua portuguesa. Por que eu falei que aqui é um artigo masculino, mas a gente vai traduzir como no princípio era a palavra? Porque mesmo porque logos, palavra no grego, mesmo terminando com ômicron sigma, é uma exceção, está no caso feminino. Aí, na tradução, esse ro, ele vai ter que fazer concordância. No princípio era a palavra. Geralmente, as pessoas traduzem esse logos como verbo e colocam um verbo com letra maiúscula. Ora, essa discussão e o motivo por que colocar verbo ao invés de palavra está associada à questão da tradução da Vulgata, porque a Vulgata em latim acabou influenciando bastante a nossa tradução na língua portuguesa. E a palavra e o termo palavra em latim é verbo, verbum, ou seja, verbum, isto é, a palavra. Então, acabou
associando e tendo uma influência mais da Vulgata na nossa tradução do que a gente pensa. Mas vamos aqui retornar em arre em hologos. Hologos aqui pode ser traduzido como verbo, diante dessa informação já passada, mas você também pode traduzir como palavra. No princípio era a palavra ou no princípio era o verbo. A ideia ou o sentido é o mesmo, gramaticalmente falando. Esse cai, cai é uma conjunção e, cai e, novamente, o artigo masculino, ro, e logos, palavra. Vamos aqui. Em princípio era a palavra, novamente o verbo ser, que aqui está na pessoa que se refere a era, e logo após prós. É junto a, esse prós é junto de ou junto a, né? Essa é a ideia. Temos o tom na sequência, prós tom, esse tom, o significado junto com prós-tom é junto a, teon, teon é Deus. Alguém vai perguntar por que a gente fala teós e aqui é teon? É porque no grego as palavras vai mudar de acordo com o tipo de caso que se encontrar. Mas isso é um assunto lá para frente. Cai, cai novamente conjunção e, teós, Deus, teon. E teós é Deus, traduzido Deus e Deus aqui. Esse en vem do verbo emi, que aqui está significando era, e hologos, a palavra. Vamos fazer a leitura completa. Enarre em hologos, kai hologos em prostonteon, kai teós em hologos. Fiquemos com esta informação, apenas uma pequena imersão na língua grega, João capítulo 1, versículo 1.